Olá Renato, bem-vindo ao Café e as Contas. Nós hoje vamos falar de empresas e dos incentivos para as empresas que constam da proposta do Orçamento de Estado para 2021. Há um incentivo que é vendido como um incentivo, mas na verdade é quase uma penalização, que é a proibição das empresas, das grandes empresas, de poderem despedir no caso de quererem ter acesso aos apoios que constam desta proposta. Pode explicar um bocadinho melhor como é que isso se processa? Claro que sim, obrigado pelo convite. As grandes empresas têm, de facto, aqui, na proposta do Orçamento de Estado, uma limitação. E essa limitação significa uma restrição ao poderem reduzir o número de trabalhadores em termos médios em 2021 face aos trabalhadores que tinham no início de outubro de 2020. E como é que se define, para começar, como é que se define uma grande empresa? Uma grande empresa tem como critérios o número de trabalhadores, portanto são empresas que têm 250 colaboradores ou mais, que tenham um volume de negócios de pelo menos 50 milhões de euros e um valor de balanço de 43 milhões de euros. Portanto, tem que ter o número de trabalhadores e depois um destes dois. Este ou este? Os 50 ou os 43. Para entrarem dentro desta categoria, tem que ter tido lucros em 2020? Para este efeito, sim. Portanto, a limitação opera caso tenham tido lucro em 2020 e no exercício de 2021 reduzam o número de trabalhadores, então deixam de poder ter acesso a um conjunto de incentivos fiscais e apoios públicos. Esse conjunto de incentivos fiscais inclui linhas de apoio à tesouraria, a possibilidade de pôr trabalhadores em layoff e outros mais, não é? Exatamente. E tem, eu diria que na área fiscal, tem incentivos muito significativos que as empresas hoje em dia, e designadamente as grandes empresas, beneficiam, como seja o incentivo à investigação e desenvolvimento, o incentivo ao investimento produtivo e agora o recentemente criado crédito fiscal especial foi criado com um orçamento suplementar. Uma espécie de moratória, não é? Sim, é um incentivo, Exato. Uma dedução de 20% a quem consegue ter investimentos acima dos 5 milhões de euros. Portanto, este incentivo dura de facto um ano, ele ainda é aplicado no primeiro semestre de 2021 e, se for uma grande empresa, não pode aceder a este incentivo caso tenha uma redução no número de trabalhadores. Em que é que isto afeta uma empresa que pode ter um plano de negócios um bocadinho mais longo do que um ano, de abrangência desta medida? A medida está, como está feita, ela de facto é muito restritiva, porque ela olha para 12 meses. E, efetivamente, uma empresa pode ter um horizonte temporal superior, pode ter feito temporariamente um acréscimo do número de trabalhadores e depois precisa de reduzir, e de facto a medida não prevê quaisquer salvaguardas para situações. Eu diria que ela neste momento é muito restritiva, oxalá haja a possibilidade de melhorar na discussão na especialidade. Esta proposta também mantém muitas das contribuições extraordinárias sobre vários setores. Mantém todas. Mantém todas, mas abre espaço para a redução numa delas, que é a da energia, e há uma razão muito concreta para isso. Sim, na contribuição especial que incide sobre o setor energético tem havido uma grande discussão, um grande contencioso, designadamente judicial, portanto mesmo em tribunal. Empresas grandes da área da energia têm vindo a contestar a aplicação e que o Governo, nesta proposta, abre a porta é, de facto, a poder ter aqui um caminho para chegar, provavelmente, a um entendimento com essas empresas, de modo a que elas comecem, de facto, a liquidar o imposto. Há uma outra questão que se tem falado muito, são as tabelas de retenção, mas tem sido falado muito do ponto de vista do trabalhador, quanto é que a pessoa vai ficar a mais. Mas isso também tem impacto para a vida das empresas, uma vez que são elas que têm que pagar a mais ou pagar a menos aos trabalhadores no início do mês, porque pagam no bruto. Como é que isso se vai processar e qual é que é o impacto para as empresas estas alterações que vêm em dezembro? Nós temos, de facto, os trabalhadores quando têm os salários, como nós temos nas nossas empresas, o que acontece é que existe uma taxa de retenção na fonte, certo, que varia em função do número de filhos que o colaborador tem, se é casado, se não é, se tem os dois titulares a ter rendimento ou não. Portanto, nessas taxas de retenção na fonte, elas são publicadas anualmente. Portanto, é normal haver ajustamentos. Portanto, eu diria que esse ajustamento ele é relativamente fácil de implementar, porque, regra geral, todos os anos já existem ajustamentos. Mas isso permite-me tocar num ponto que eu acho que é muito relevante, que é a quantidade de obrigações que as empresas têm. Portanto, quando uma empresa paga um salário, nós achamos, passa um recibo e faz uma transferência. Não, é muito mais. Tem que entregar uma declaração à Segurança Social, tem que entregar uma declaração à Autoridade Tributária, tem que fazer um conjunto de obrigações. Portanto, essas obrigações todas, se somarmos, além dos trabalhadores, as obrigações para efeitos de IVA, se somarmos todas as outras obrigações de pagamentos por conta, pagamentos especiais por conta
e um conjunto enorme de declarações como a Modelo 22, a IES, é uma enormidade de obrigações declarativas. Para pequenas empresas, então, elas têm praticamente as mesmas obrigações das grandes empresas. Isto torna a burocracia que existe hoje em dia, a carga burocrática que as empresas têm que cumprir, imensa. O que era esperado numa altura de grande, eu diria, necessidade que as empresas têm de ter mais negócio, era poderem se concentrar nesse mesmo negócio e simplificar as burocracias. E que pudessem simplificar todas estas atividades. Mas não é nada disso que acontece neste orçamento, pelo menos no que toca a isto. Muito obrigado, Renato, pela tua presença no programa. Obrigado, foi um gosto.